Você percebeu que o final da segunda temporada de Daryl Dixon deu mais um passo para o encontro mais esperado de todos, de Rick e Daryl, dando a exata localização pro Rick e como achar o Daryl? E a revelação de que temos sobreviventes na Rússia nesse universo de The Walking Dead, você percebeu isso? E as revelações já antecipadas sobre como está a Inglaterra nesse universo de The Walking Dead? Pois é, meu querido, tem muito detalhe importantíssimo nesse episódio final que a gente vai explicar aqui. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra voltar a falar sobre a segunda temporada de The Walking Dead Daryl Dixon, pra gente voltar a falar sobre o episódio 6, porque a gente já analisou, já até analisou o trailer da terceira temporada, mas tem detalhes desse episódio 6 que entregam mais ainda do que eu já falei, muito importantes. Só que antes, claro, antes de começar, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e não deixa de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura sobre esse universo de The Walking Dead. E vamos lá, né, que a gente tem aqui, basicamente, um final pra essa história de The Walking Dead na França por hora, né? A gente tem Daryl e Carol deixando um lugar e um final de história pra vários personagens também. Só que sim, conclui e todos os personagens dessa série têm algo em comum. E é desse o primeiro detalhe que eu quero falar. Ter pelo que lutar. Sim, a temática da temporada que se enquadra em todos os personagens, e nesse episódio 6 ficou extremamente evidente isso. Desde o início dessa segunda temporada, o grande foco e o que vários personagens falam é sobre a motivação de estar vivo nesse apocalipse. É sempre sobre ter uma motivação pela qual lutar, pela qual continuar. Senão, pelo contrário, não tem razão pra pessoa continuar vivendo nesse mundo. É bem essa reflexão que é trazida aqui. E os exemplos, né, claro, a gente vê isso desde o início da temporada, por exemplo, por meio do Lozang, que tinha como motivação a religião e conseguir provar que o menino é o Messias. Fora isso, ele já não teria mais motivação pra viver, que foi o que ele falou pro Daryl, inclusive. Seja na questão do próprio Daryl, que o que move ele, a motivação dele continuar lutando ali na França é salvar o próprio Laurent, colocar ele em segurança. E no final das contas, ele consegue cumprir essa motivação, passando pra próxima motivação, estar junto com a Carol e voltar pra casa. Sendo que a Carol é a mesma coisa, né? O motivo dela já não é o Laurent, o motivo já é o Daryl na temporada toda, é encontrar ele em segurança, estar junto com ele, levar ele em segurança de volta pra casa. E tem até o outro lado representado aqui, que é quando a pessoa luta por essa motivação, perde toda a possibilidade de conseguir o que ela lutou, e ela simplesmente perde a razão pra viver, que é o que acontece com a Jacinta, né? Ela tira sua própria vida porque tudo que ela lutou junto com o Lozang e tudo mais, foi por água abaixo. E além de tudo, ela também já tinha sido mordida ali no braço anteriormente. E tem vários outros exemplos. Todos os personagens nessa história têm pelo que lutar. Essa é a temática. Sim, mas saindo dessa parte aqui um pouco mais poética, representativa e tudo mais, vamos a questões importantes sobre o universo de The Walking Dead que expandem. Bem interessantes, porque tem um detalhe nesse episódio que traz informações sobre um outro país. Eu quero falar sobre sobreviventes na Rússia. Isso mesmo. Você notou isso numa conversinha aqui? Não notou? Então vamos a fundo. Basicamente, a gente tem a Ana, antes mesmo da Jacinta cercar ela e elas fazerem um acordo de irem lá atrás do avião, a gente tem ela conversando com essa assistente dela aí. E na história aqui ela conta que no passado ela odiava a mãe dela porque não queria apoiar ela no projeto dela de ser cantora, mas que ela continuava tentando e lutando por isso. E aí na mesma cena, quando a mulher aproveita e pergunta onde a mãe dela está agora, onde a mãe da Ana está agora, ela responde que está em casa na Carélia. Exatamente. Depois a gente ainda tem mais detalhes sobre isso quando ela tá negociando com a Jacinta, ressaltando que ela quer o avião e precisa do avião porque ela quer voltar pra casa, que mostra mais detalhes sobre a personagem, de que ela não é dali de Paris, não é dali da França, igual muita gente imaginava. Ela tinha o objetivo de encontrar com a família dela que tava esperando lá, pelo menos a mãe tava viva em casa, até onde ela sabe. E assim, decidi trazer o mapa, caso você não saiba, né, a região da Carélia é essa região em vermelho aqui no mapa, que basicamente é um território dividido entre a Finlândia e a Rússia, tá no território dos dois lados, e essa é a primeira representação do universo de The Walking Dead, a primeira citação sobre sobreviventes na Rússia nesse universo. Ou você pode dizer também ao mesmo tempo na Finlândia, porque é um território dividido. Pois é, meu parceiro, muita gente já se perguntou sobre o maior país do mundo no universo de The Walking Dead, se algum dia poderia ter alguma citação e tudo mais sobre isso. A primeira vez que a gente tem uma referência sobre isso é nesse momento aqui, que significa que tem pelo menos uma sobrevivente lá, que é a mãe da Ana, que até onde se sabe, até segunda ordem, estaria viva na Carélia. Um detalhe muito interessante, importante aí pra esse universo, que tipo, a gente só fica reduzido a Estados Unidos, agora a gente sempre vai sabendo de vários locais a mais, e vai descobrir bem mais, né? Mas aí assim, aproveitando que a gente tá falando
falando disso, vamos falar sobre um outro país que é o próximo destino de Daryl e Carol. Eu quero falar sobre a Inglaterra. Pois é, o nome desse detalhe é isso, porque a gente tem os primeiros detalhes oficiais em uma série de The Walking Dead sobre como tá a Inglaterra nesse universo também. Só que aqui é bem mais detalhado do que a Rússia, que foi só uma situação por cima sobre a mãe da mulher, né? Nesse caso, a gente tem o Daryl junto com um grupinho aqui e aquele casal que foi lá guiar eles, que obviamente seria uma armadilha, mas que esse casal já esteve na Inglaterra e inclusive sabe como está a Inglaterra, né? O Daryl pergunta pra eles e a mulher responde que o exército resolveu tudo no início, mas está meio destruído o lugar. Tipo, basicamente é o que ela dá a entender ali, tá? Ou seja, a Inglaterra não tá muito diferente dos outros lugares do mundo. Tipo, aparentemente os planos do exército ali naquele lugar deram certo, mas tá bem destruído. No próprio trailer da terceira temporada, né, a gente vê Carol e Daryl chegando em Londres e é o primeiro visual da Inglaterra no universo do Walking Dead em cenas, e a gente vê que tá bem compatível com o que essa mulher falou ali. Pois é. E assim, aproveitando que eu tô falando desse detalhe, eu já quero trazer outro, porque tem mais, inclusive se liga com esse trailer que eu já analisei da terceira temporada, que é sobre os sobreviventes na Inglaterra. Pois é, né, nesse momento aí do episódio, quando o casal trai o grupo ali, que eles já sabiam que ia precisar das máscaras e tal, deitam o Daryl. Enquanto o Daryl tá vendo eles tontos e eles colocando as máscaras e tudo mais, a gente tem um entendimento por meio das falas de que eles têm sobreviventes esperando eles lá na Inglaterra. Pois é, tem pessoas lá. E assim, o que a gente viu nesse episódio, né? O Daryl matou eles loucamente, né? Cruelmente ali, porque de fato não dava pra deixar eles vivos, não eram pessoas confiáveis. E assim, esse pode ser o primeiro embate, o primeiro problema que eles podem ter lá na Inglaterra. Pode ter um grupo esperando eles lá que vai querer saber cadê esse casal e pode atacar o Daryl e a Carol. Tipo, no trailer da terceira temporada a gente vê o primeiro sobrevivente lá da Inglaterra, que eles vão encontrar ainda no primeiro episódio, que não dá pra saber se é uma pessoa confiável ou não. Pelas gravações dá pra ver que em algum momento Daryl e Carol vão aceitar ele andar com eles, mas mais pra frente nas gravações da temporada e até no trailer ele não aparece mais. Então pode ser alguém passageiro ali da Inglaterra que vai se provar companheiro daquele casal lá, depois vai trair eles e o Daryl vai acabar matando, esse cara vai ficar pra trás. Pode ser alguma coisa assim, mas que tem grupos de sobreviventes na Inglaterra, ficou-se à prova agora. Mas aí assim, vamos sair desses detalhes, tipo, expandem o universo, são legais, mas vamos pro ponto que todo mundo quer saber da história, o que é mais importante de tudo nessa série, que tem a ver com Rick Grimes, porque ele não aparece nessa série, mas tudo que essa segunda temporada mostrou e terminou no último episódio dá a entender que Rick agora vai saber de tudo. Exatamente. E pode começar uma nova missão. Se você não percebeu, se você não pegou o raciocínio, tudo se liga pra isso. E por que eu falo isso? Porque a gente vê que numa manobra diferente do universo de The Walking Dead, eles deixam personagens secundários promissores da série vivos, o Ash e o Lohan principalmente, deixam eles vivos e colocam eles como as primeiras pessoas que estão indo embora pra casa, estão indo pra Commonwealth. E tudo dá a entender o quê? Que com certeza eles vão chegar primeiro, até tem uma conversa do Daryl e da Carol depois, né, que eles comentam, ó, eles já devem ter chegado lá essa hora, porque já passou um tempo. Eles vão chegar lá primeiro que os outros, eles vão conhecer Ezequiel, Judith e Rick Jr., né, que é os nomes, inclusive, que o Lohan sabe, os nomes deles, e consequentemente eles vão conhecer quem que já voltou nessa altura do campeonato, o próprio Rick, que voltou pra casa e reencontra com as crianças, a cena que acontece em The Ones Who Live, logo após a Carol ter deixado o Commonwealth. Pois é, e como eu já disse, provavelmente a Judith aqui já tava preocupada com o sumiço do Daryl, já sabia que a Carol tava aí saindo lá pra poder fazer isso, a Carol não volta também, então ela vai compartilhar isso com o Rick, e agora chega duas pessoas que têm a exata informação de que Daryl e Carol estão juntos, onde eles estão e como eles estão, o que é o primeiro passo pra direcionar a gente pro principal encontro do universo do Walking Dead que todo mundo quer ver, de Rick e Daryl. Rick, depois de tantos anos longe, voltando e vendo que o Daryl não tá lá, que ele tá sumido, que ele pode estar em perigo, ele pode se movimentar, ainda mais com a tecnologia da República Cívica, que com certeza ele é um dos conselheiros lá agora, se movimentar pra poder ir atrás, ajudar, ainda mais vendo que vai passar um tempo, até com base na terceira temporada, né, vai passar um tempo e eles não voltaram. Ele vai saber que eles estão na Europa, eles não estão mais na França, assim como o Ash e o Lohan vão falar. Mas ele pode movimentar alguma coisa pra ir atrás deles. Isso já começa a criar algumas teorias de que na série do Daryl, realmente, a gente pode ver esse encontro do Rick com o Daryl, tipo, lá na quarta temporada, depois de muito tempo que o Lohan voltou junto com o Ash, tipo, você imagina a cena, duas pessoas desconhecidas, uma criança e um cara, chegam em Commonwealth falando os nomes do Daryl, falando os nomes da Carol, falando que sabem quem é Ezequiel, sabem quem é Judith, sabem quem é Rick Jr. e falando que sabem onde eles estão, que eles foram mandados pra lá de avião. Rick vai ficar maluco com uma informação dessa. E eu, tipo, por isso me torna mais ansioso ainda pra próxima produção que eles forem voltar a mostrar o Rick pra gente. Sei lá se é uma segunda temporada de The Ones Who Live, ou se é na própria série do Daryl, mas quando for mostrar, vai ter esse foco desse paradeiro. Vale lembrar sempre também que o cenário de Commonwealth, né, onde gravaram pra última temporada de The Walking
Walking Dead, mesmo 2 anos depois, continua montado lá em Senoi. É o único que continua montado e preservado, que agora fica cada vez com mais sentido por que preservaram, porque vão usar ainda. Estão mandando personagens pra lá. Isso é importante. Isso é importante, guarde isso, mas vamos seguir com os outros detalhes, porque não é só sobre esse detalhe aqui que a gente tem que falar. Vamos pros próximos. Porque aproveitando que a gente tá falando sobre o Laurent, eu quero falar sobre a conexão da Carol com o Laurent, porque caso você não tenha percebido, o ciclo foi quebrado e isso aqui representa muito disso, mais ainda, tá? Tipo, na análise do episódio eu falei que esse final da Carol vendo a Sofia e conseguindo ver o rosto dela, né, não como zumbi, porque é a única coisa que ela lembrava, mas como uma menina bonitinha, arrumadinha, humana, isso mostra a quebra do ciclo dela, a quebra dos traumas, a quebra inclusive do ciclo de traumas pelas perdas das crianças. Isso é muito importante, significa que a série não vai ter esse ciclo mais, que é algo que necessitava, muitos fãs queriam isso. Só que não é só aqui que mostra essa quebra desse ciclo. Se você não percebeu, o fato do Laurent ter terminado vivo e bem ser colocado em uma direção pra ir embora com segurança, representa também essa quebra desse ciclo da Carol. É uma criança que ela se preocupa e tentou ajudar, que deu certo, que ela ficou bem, até a segunda ordem, mas ficou bem. Pro todos os efeitos, pro final dessa série, representa também a quebra desse ciclo da Carol. Não é mais uma criança que ela tentou ajudar e que morreu. Então, tudo muito bem representado pra mostrar esse fim desse ciclo, dessa sequência de eventos repetitivos dela. Que, inclusive, a gente aproveita pra trazer o outro detalhe, que é o clássico, o nome do episódio, né? O nome desse episódio 6 é Adeus Criança. Sim, esse é o outro detalhe. Qual que é o sentido desse nome? Ficou completamente óbvio, mas era um pouquinho diferente do que muita gente imaginava. Pois é, o nome se refere a justamente isso aqui, Daryl dando adeus ao Laurent, que é essa criança que ele se preocupa muito e tudo mais, só que dando adeus de forma reversa. O princípio era que o Daryl desse adeus pro Laurent, que queria ficar na França e fosse embora, mas acontece o contrário. O contrário, inclusive, de que muita gente imaginava. Quando soltou esse nome, Adeus Criança, muita gente imaginou, então é porque o Laurent deve ficar e o Daryl deve ir. Mas não, o Adeus Criança é que o Daryl fica e o Laurent vai. Um sentido muito diferente do que a gente imaginava e que, como eu disse nos detalhes anteriores, é importante, pois é. Só que aí tem um outro detalhe, um outro ponto importante que eu vi pouquíssima gente comentando sobre um outro personagem que ficou muito em aberto, que é quem? O Codron. Que é um personagem bem promissor, que vem desde a primeira temporada e que é mais um da lista de personagens que não morreram nessa temporada. Ele ficou vivo e ficou em aberto, por isso Codron vai voltar. Esse é um detalhe, pois é. A gente vê que depois que ele tem as alucinações por causa do guano lá, né, as fezes de morcego que deixam eles todos muito loucos, ele acha que o Daryl matou o irmão dele de novo e vai lá tentar matar o Daryl, mas depois ele pega e revê o irmão dele de novo caminhando lá pelo túnel, então larga o Daryl e decide seguir ele pelo túnel, gritando Michelle, Michelle, vai atrás dele, alucinado ali, e terminou vivo, terminou sumido. Depois disso, Daryl e Carol percebem que o Codron não tá por ali, não sabem cadê ele, eles seguem viagem sozinhos, só que um ponto é que, caso você não tenha notado, a direção que o Codron foi é justamente a direção que vai pra Inglaterra, tá? Ele não tá de máscara, o que vai fazer ele ficar muito maluco ali, pode ser muito perigoso pra sobrevivência dele, mas se não mostraram o cara com ferimento letal, nem nada parecido, nem nada do tipo, vivo, andando, caminhando, meu rapaz, é porque ele vai aparecer em algum outro lugar, tá? Ainda mais que ele tá caminhando no túnel em direção ao lado que vai pra Inglaterra, então a gente pode ter alguma coisa sobre isso. Até mesmo na terceira temporada, quando eles estiverem na Espanha, pode acontecer alguma situação esporádica que o Codron foi parar atrás deles, que o Codron tava o tempo inteiro seguindo eles e foi seguindo as pistas até chegar lá na Espanha, encontrar eles e ajudar, ou de alguma forma esporádica encontre ele, de alguma forma, o Codron ficou vivo pra ser usado em algum momento. Pois é, mais um detalhe importante de brecha que esse final dá muitas brechas importantes. Coloca nos comentários qual que você acha mais interessante. Eu com certeza acho essa de Laurent e Ash chegando em casa e como é que vai ser a reação, principalmente do Rick, né? Não deixe de se inscrever no canal, que já a gente deve ter mais novidades sobre esse universo, a gente atualiza tudo aqui. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação e já eu tô de volta. É isso aí, um abraço, fui!